As eleições americanas são tema da entrevista do dia de hoje com a Denise Campos de Toledo. Exatamente, nós vamos falar das particularidades e das perspectivas das eleições dos Estados Unidos. Eu converso agora com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a quem nos assiste. Bom, está difícil chegarmos a um resultado nos Estados Unidos, uma apuração muito demorada, questionada, Trump falando em fraudes, pedindo recontagem. Eu queria que você explicasse rapidamente para a gente o porquê de tanta complicação no sistema americano de votos. Veja, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre os Estados Unidos é que trata-se da Constituição em vigor mais antiga do mundo, né? São 230 anos, razão pela qual alguns dos seus dispositivos nos parecem bastante arcaicos, porque eles são de fato arcaicos. Eles foram desenvolvidos no século XVIII, né? 1787 é quando tem a Convenção Constitucional, nem havia a Revolução Francesa ainda, né? Então, portanto, é um sistema arcaico em certa medida. Uma outra questão para a gente entender sobre os Estados Unidos é que o país se chama Estados Unidos, não é à toa, né? Foram os estados que se uniram, que eram independentes, que criaram o país. E a Constituição americana reflete, em certa medida, essa barganha entre os estados, né? Por isso, essa é uma das razões pelas quais a gente não tem voto direto nos Estados Unidos, porque os estados não topariam esta modalidade de voto. Então, o que acontece nos Estados Unidos é como se fossem, por isso que é tão complexo, 51 eleições diferentes. São 50 estados mais o Distrito Federal. E cada estado tem a sua própria legislação estadual, né? Não há um tribunal superior eleitoral nos Estados Unidos. A autoridade eleitoral nos Estados Unidos ela é no Estado. O Estado é que define todas as suas próprias regras. Então a gente tem 51 regras diferentes dependendo do Estado. Isso leva a algumas complicações como essa que nós estamos vendo. E os estados podem definir, por exemplo, se haverá recontagem quando tem um número muito próximo, o percentual que não dê muita diferença, muita vantagem a um ao outro, não é? Perfeito, cabe aos estados isso também, definir recontagem. Não é uma coisa muito comum, mas já acontece com alguma frequência. Em 16 houve, por exemplo, 2016, nas eleições passadas, recontagem no estado do Wisconsin, né? Só que você precisa pedir a recontagem, né? Em alguns casos você precisa pagar pela recontagem, o candidato que pede a recontagem, e a recontagem não costuma mudar muitos votos, né? Se você tem uma margem de 10 mil, 20 mil votos, recontagem não deve mudar muita coisa. Por exemplo, no Wisconsin, houve algumas mudanças de voto, mas se não me engano, mudou 200 e poucos votos. Não é suficiente para alterar a eleição. Agora, e há algum indício de fraude dessa vez? Porque Trump está insistindo desde o começo e pediram para interromper a contagem dos votos. Ele está questionando o prazo maior que foi dado para aqueles votos que vão pelo correio, que houve uma flexibilização maior. Seria justificável essa preocupação dele ou ele está reclamando porque está atrás de Biden nas indicações de vitória? O Trump ele não começou a falar de fraude agora. Na verdade, ele não começou nem nessas eleições. Ele já falava de fraude em 2016. Ele alegava fraude na primeira eleição dele, na época que não havia voto pelo correio. Ele falava fraude de outras questões, imigrantes ilegais que teriam votado, etc. Ele alegava, ou alega ainda, que ele teve mais votos que a Hillary Clinton, que os votos da Hillary Clinton foram fraudados. Então esse é um discurso que o Trump já utiliza. O problema desse discurso é que ele corrói a confiança do americano nas instituições americanas, né? E na própria democracia americana, no sistema de votos. A questão dos votos pelos correios já é algo relativamente bem estudado nos Estados Unidos. Alguns estados já fazem votos pelo correio já há algum tempo. Colorado, por exemplo. Há gente que pesquisou isso, questão de fraude, e não há nenhuma evidência de fraude em grande escala. É claro, veja, se você tem 1 milhão de votos e tem 17 votos dentro de 1 milhão que são fraudes, isso é uma coisa dentro do normal, né? Dentro da normalidade. Não há evidências de fraudes em larga escala. Um outro problema que você mencionou é a questão dos votos que chegam depois. Aí é uma discussão jurídica que é possível que no caso da Pensilvânia, especificamente, seja decidida pela Suprema Corte. Mas não é uma questão de fraude, é uma questão de se eu posso aceitar, como voto pelo correio, supondo que eu mandei o meu voto no dia da eleição, ele chegou 4 dias depois da eleição. Devo contar esse voto ou não devo contar esse voto? Essa é a discussão. Mas a Justiça permitiu, né? Isso foi levado para a Suprema Corte. O que a Suprema Corte costuma fazer? Ela costuma delegar isso para as cortes estaduais, né? Então, as cortes estaduais elas podem determinar suas regras. Se a regra do Estado permite receber este voto 4, 5, 10 dias depois, normalmente a Corte ela vai deixar com que o Estado mantenha as suas regras, porque constitucionalmente cabe aos Estados gerir as eleições nos Estados Unidos. Agora, no final das contas, o que a gente percebe é um país muito dividido, não é? E que vai ficar mais
dividido com essa demora na apuração. A gente tem visto manifestações, os favoráveis a Trump pedindo a interrupção da contagem, os favoráveis a Biden querendo que vá até o fim, porque sabem que votos pelo correio podem ser favoráveis ao candidato democrata, né? Sem dúvida, essa é uma característica que ficou muito claro nessas eleições, esta divisão, que significa que o candidato que vencer, se for o Donald Trump, nós sabemos que ele não vai fazer isso. A gente conhece o Trump é alguém que não é exatamente um conciliador, né? Não estou dizendo nenhuma novidade ao dizer isso. Caso o Joe Biden vença, ele vai ter um trabalho muito grande pela frente, porque a vitória dele foi muito mais apertada nos estados do que se imaginava. O trumpismo mostrou uma força e uma adesão muito grande na sociedade, e o Biden, se vencer, vai ter que lidar com essa parcela importante. Estamos falando aí de 60, 70 milhões de eleitores que votaram no Donald Trump. São eleitores, alguns deles, que eram clássicos, tradicionais do Partido Democrata, né? O Biden vai ter que dialogar com essas pessoas. E ele vai ter problema também no Senado, que deve ser republicano. Ainda precisamos definir, tem uma questão na Geórgia ainda que talvez tenha segundo turno, mas se ele entrar com o Senado republicano, isso é um problema bastante grande para ele, vai limitar o tipo de legislação que ele pode passar. Ele vai ser o primeiro presidente em alguns anos que iria assumir com minoria no Senado e, portanto, traria algumas dificuldades na sua agenda legislativa. Agora, entre as diferenças deles, talvez as maiores sejam em relação a organismos internacionais, globalização e meio ambiente, né? Perfeitamente. Essa é uma diferença em termos de estratégia que o Biden tem com relação ao Trump. Por exemplo, China, ambos veem a China com preocupação. Ambos querem conter a China. Não há um tema em Washington que haja mais consenso quanto à questão da China. A gente viu, por exemplo, nas primárias do Partido Democrata, todos os candidatos falaram sobre China. Só que o Trump ele usa a estratégia que a gente pode chamar de America Alone, né? América sozinha. Não é só America First, mas é America Alone. Ou seja, saindo de instituições, não lidando muito com os aliados, fazendo uma estratégia muito Estados Unidos e China, né? O Joe Biden, a gente conhece um pouco da política dele, que ele foi vice do Obama. Ele deve juntar-se novamente com esses organismos multilaterais, por exemplo, vai se juntar com os aliados tradicionais dos Estados Unidos na Europa, que o Trump tem abandonado, também com o objetivo de conter a China, ou seja, é o mesmo objetivo, só que por outros meios. E em relação ao Brasil, com Biden pode ter mais dificuldade? Eu não estou entre aqueles que acham que vai mudar drasticamente a relação com o Brasil, com Biden ou com Trump, né? A relação comercial, por exemplo, tende a não mudar muito com este ou com aquele presidente. Há outras forças que estão atuando além dos presidentes. O que pode mudar é que o Biden vai vir com uma agenda que não é uma agenda prioritária para o governo Bolsonaro. O Biden já deu declarações públicas contra o Bolsonaro, assim como a Kamala Harris, talvez seja a primeira chapa de candidatos à presidência com declarações públicas com relação ao presidente e, portanto, teria algum problema de atritos individuais, diplomáticos, traria um tema que não seria um tema que o Brasil prioriza. Na sua relação com os Estados Unidos, o Brasil tem priorizado, o governo Bolsonaro, relações comerciais. O Biden vai trazer a agenda de meio ambiente e de direitos humanos. Esta agenda não interessa para o governo Bolsonaro. E não vai ter aquela relação direta entre os dois presidentes, como acontece agora? Eles terão que reconstruir uma relação com os democratas, né? O que o Bolsonaro fez ao apostar na relação com o Donald Trump foi queimar pontes com os democratas. Os democratas no Congresso americano têm uma visão muito ruim do Brasil por conta de algumas ações do governo Bolsonaro. Então, na verdade, a grande incógnita da relação Brasil-Estados Unidos, no caso de vitória do Joe Biden, é como é que o governo Bolsonaro vai reagir. Eles vão querer uma aproximação, eles vão adotar uma política mais pragmática, ou o Bolsonaro vai enfrentar o Biden porque o Biden é de esquerda, esse tipo de coisa que ele tem feito com outros líderes, né? Então essa me parece a grande incógnita, a reação do Bolsonaro e do seu governo. É com um grande parceiro comercial, né? Parceiro comercial importante, né? O governo Bolsonaro também começou no início querendo antagonizar a China, até finalmente perceber que a China é o nosso principal parceiro comercial, né? Os Estados Unidos são o nosso segundo parceiro comercial e a China o primeiro. Então são dois aliados aí, dois parceiros comerciais do Brasil bastante importantes. É isso, nós conversamos aqui com Carlos Gustavo Poggi, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, e aguardar o resultado agora. Te agradeço muito as explicações, a participação aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado, boa noite a todos. Com vocês.